Vocês querem saber como eu faço esta carteira? Tem bolso. Olá, pessoas! Vocês querem saber como eu faço esta carteira? Que tem bolso, com fechamento em zíper, espaços para documentos e cartões? Então assistam a este vídeo. Eu sou Daniele Rodrigues e este é um canal de costura criativa. Agora vamos costurar! 3 centímetros por 3 centímetros, 4 vezes no tecido de algodão. Dez centímetros por 7 centímetros, 2 vezes no tecido externo. Sete centímetros por 20 centímetros, 2 vezes no tecido do bolso. 8 centímetros por 20 centímetros, 3 vezes no tecido do bolso. 9 centímetros por 20 centímetros, também 3 vezes no tecido do bolso. 24 centímetros por 20 centímetros, uma vez no tecido externo e uma vez no tecido de forro. Manta acrílica R2, 8 centímetros por 5 centímetros para o fecho. 22 centímetros por 18 centímetros para o corpo da carteira. Eu fiz o quilting reto com as duas partes maiores do tecido e a manta acrílica. E aqui coloquei já a etiqueta, que a carteira vai fechar desta forma. Então, posicionei a etiqueta e fiz também o quilting reto, ou matelacê, na aba que vai ser usada para o fechamento da carteira. Só que eu fiz com uma parte só do tecido. A outra eu deixei livre, que eu vou costurar para formar a aba de fechamento. Eu vou pegar uma das partes da aba, essa aqui onde eu fixei a manta, vou dobrar ao meio, na parte menor, em uma das partes menores, né? Só para arredondar aqui a ponta. Tiro a pontinha, fica dessa forma. Aí eu vou colocar frente com frente. E vou passar a costura em toda a volta, uma costura de 1 centímetro, deixando a borda inferior aberta para eu desvirar a peça depois.
Eu fiz a costura de 1 centímetro em toda a volta. Agora eu vou fazer só uns cortes aqui na parte arredondada, para quando girar, o tecido não ficar embolado. Então, fiz uns cortezinhos. E desviro pela parte inferior. Ficou desta forma. E agora eu vou passar o pesponto para dar o acabamento. Fiz o pesponto. E aí eu vou reservar essa parte. Vou passar para a montagem do bolso com zíper. Para o bolso com zíper, eu tenho aqui, então, um corte do tecido de 9 centímetros por 20 centímetros. O outro com 8 centímetros e 20 centímetros. Um pedaço de zíper no tamanho de 18 centímetros. Os 4 quadradinhos de 3 por 3 para fazer o acabamento do zíper e um cursor. Eu vou começar colocando o cursor no zíper. E agora eu vou colocar um quadradinho de frente para a parte da frente do zíper e outro quadradinho de frente para o fundo. E vou fazer uma costura de 1 centímetro aqui na borda. Lembrando que eu coloquei o pé calcador de zíper. E a gente desdobra e fica desta forma. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Feitos os acabamentos nas duas pontas, eu pego o tecido com a altura menor, que é a altura de 8 centímetros, e vou fixar vou abrir para este lado, vou fixar o zíper na parte superior. Vou colocar o zíper frente com o tecido e escolher o lado para o qual eu quero que seja feita a abertura. Eu fixo então com uma distância de 1 centímetro na borda, 1 centímetro de costura. A costura ficou assim. Agora eu faço
a dobra e passo uma costura nessa parte de baixo para fazer o arremate do zíper. Ficou desta forma, do lado certo, ficou assim. Eu cortei um pedaço de viés. Este aqui tem 23 milímetros de largura nesta parte externa. Eu cortei uma tira de 20 centímetros. Eu pego então aquela parte que eu tinha separado de 9 centímetros de altura, com a parte da frente para fora, a parte da estampa, junto como um fundo do bolso. Encaixo a parte superior. Eu abro essa parte lateral. Faço uma costura de 1 centímetro. Agora eu viro, faço a costura do outro lado. Ficou desta forma. Aqui pode dar uma pequena diferença em razão da costura do zíper. É só cortar aqui para as bordas ficarem do mesmo tamanho. Eu acertei as bordas. E agora eu pego a parte principal. Nessa parte que vai ser a frente, do lado do forro, eu vou encaixar a borda inferior. Vou fazer uma costura de segurança só para orientação, que realmente a fixação vai ser feita pelo viés em toda a parte externa. Meio centímetro só de costura. Se quiser fazer também aqui na lateral, eu já cortei então a sobra e vou passar não precisa nem ser na lateral toda, só para fixar e facilitar na hora que eu for colocar o viés. E
essa parte aqui fica destacada, porque é mais um bolso, é mais uma parte para colocar o que quiser. E o bolsinho fica assim. Para o outro lado da carteira eu vou utilizar as duas partes de 7 centímetros de altura, as outras duas de 8 centímetros de altura e, por fim, as duas partes com 9 centímetros de altura. Em todas essas três partes, eu vou unir frente com frente e fazer uma costura na parte superior. Uns 3 bolsinhos costurados. Vou pegar esta parte maior, que era de 9 centímetros e agora tem 8 centímetros. E a parte que era de 8 centímetros de altura e agora tem 7, vou colocar em cima da parte maior. Eu vou encaixar as bordas inferiores e vou fazer uma costura na medida de 2 centímetros a partir da borda, fixando os dois bolsos. Essa é a base que vai permitir que os cartões fiquem na posição certa quando colocados neste bolso. Agora eu vou pegar o bolso menor, vou colocar na frente dos dois bolsos que eu costurei. Então eu vou unir a margem inferior, vou medir o meio, no caso são 10 centímetros. A costura ficou assim, dividindo as duas partes dos bolsos dos cartões. Antes de fixar os bolsos dos cartões na carteira, eu vou fixar a aba de fechamento. Eu já marquei um meio com alfinete e marquei também um meio
aqui na carteira, do lado oposto, onde eu coloquei o bolso e será a parte da frente. Então, o que será a parte de trás, eu fiz essa marcação. E com essa parte que eu fiz o quilting, eu vou colocar para frente da carteira, unir meio com meio, passar uma costurinha para fixação bem na pontinha. Quando eu abro frente e frente. E agora eu vou fixar os bolsos na parte do forro. Coloco o bolso então sobre a carteira, do lado do forro. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro bolso. Eu vou só para auxiliar na fixação. E aqui também vai ficar um bolso, como ficou aqui em cima. E as partes para colocação dos cartões. Agora eu vou passar a colocação do botão de pressão para fechamento da carteira. No vídeo do porta-maquiagem, eu expliquei passo a passo como eu faço essa aplicação do botão de pressão de plástico, mais detidamente, né? Então, se vocês puderem assistir ao vídeo, lá tem o passo a passo. Eu estou usando aqui o botão de pressão de plástico número 10, mas vocês podem usar um tamanho um pouquinho maior, se quiserem. Seria melhor se a gente não tivesse se eu não tivesse colocado o bolso, mas não vai atrapalhar muito não. Mas se vocês preferirem colocar antes de fixar o bolso, facilita um pouco mais. Aqui a gente vai ter que ter um certo cuidado para não furar o bolso também. Mas dá para colocar, é que sinceramente eu acabei esquecendo. Então, para marcação, eu vou dobrar o meio, a carteira na posição que ela vai ficar. Vou juntar borda com borda, nas laterais também. Vou passar a aba de fechamento por cima da parte da frente. E aí eu vou medir de 4 centímetros a partir da borda. Então, eu vou fechar a aba na posição que ela vai ser fechada. E aqui na marcação de 4 centímetros, eu pego o agulhão e faço o furo. No centro
a aba e um pouco mais embaixo da borda da aba para dar o espaço pro botão. E aqui nesse caso, eu vou ter que ter o cuidado de afastar o bolso interno para não furar. Então, eu já fiz a furação nas duas partes. Furinho é bem pequenininho. E aqui eu tô com a matriz da parte maior do botão. Então, vou pegar essa parte maior do encaixe, colocar na matriz. Vou pegar o pino de fixação. Vou colocar na aba da parte externa para a parte interna. Agora eu vou retirar a matriz para colocar da parte menor do botão. Já encaixei a matriz da outra parte do botão. Pego então a parte menor, encaixo na matriz. Pego o pino de fixação e coloco ao inverso, de dentro para fora. Com cuidado para não prender o bolso. Ficou assim, o encaixe do botão. Então a carteira vai fechar desta forma. Agora chegou o momento de finalizar a carteira, passando viés em toda a volta da peça. Eu tenho aqui aquele viés que já é conhecido aqui no canal, que é um viés que ele tem 23 milímetros de largura nessa parte externa. Então eu vou abrir a peça, vou passar toda essa volta, fazer toda essa volta do viés. E eu vou colocar primeiro a parte interna, para depois dobrar e fazer o acabamento na parte externa. Eu pego a ponta do viés, abro ele completamente e faço uma dobra mais ou menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros.
Eu gosto de começar pela lateral. Eu vou começar da lateral da parte de trás. Eu coloco esta dobra com um espaço de 1 centímetro da margem do tecido. Faço a costura por cima desta dobra. Quando eu vou me aproximando da ponta da peça, onde eu vou ter que fazer dobrar o viés, eu costuro deixando um espaço de 1 centímetro. Então, eu vou costurar, é uma borda de 1 centímetro. Eu vou virar a peça. Só que eu vou fazer uma dobra encaixando na pontinha então, eu faço uma dobra assim. Encaixando a dobra do viés na ponta do tecido. E aí eu começo a costurar novamente. Com uma margem de 1 centímetro para esta borda. Que aí o encaixe fica perfeito. E aqui nesta última dobra, eu passo o fim do viés por cima da parte que já foi costurada. Desta forma. Então, nessa primeira costura, as bordas ficam assim. Bem encostado na borda superior. Em toda a volta. Aqui fica por cima. Aqui eu vou passar esta borda externa por cima, dobrar novamente. Quando eu desviro aqui, o encaixe já está perfeito. Canto mitrado. E aí eu só tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Ele vai estar desta forma. Eu empurro este canto até a borda
do tecido e dobro a outra parte por cima. E aí eu faço desta forma até ficar um encaixe certinho aqui. Eu dobro o viés até cobrir a costura da parte posterior. Quando vai chegando aqui na ponta, e aqui eu levo a dobra até a borda do tecido. Na borda do tecido eu viro e fica um encaixe certinho. Vou passar a costura. Colocação do viés fica desta forma. Os cantos certinhos, tanto na parte interna quanto na parte externa. Aqui ficou bolso. Os bolsinhos para os cartões. E o fechamento. Chegamos ao final deste vídeo, concluindo a carteira. Se fizerem esta peça, não esqueçam de comentar como foi a experiência e se gostaram do resultado. Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.